Geralmente, a mulher brasileira entra na menopausa de 50 a 55 anos. Então, pode haver variações. Mas eu comecei a sentir no meu corpo umas mudanças muito estranhas. Mas antes do marco menopausa, que é a pausa da menstruação por 12 meses seguidos, há a perimenopausa, que antecede 10 anos antes. Parece que eu tô exagerando, Sim. mas era uma coisa assim que eu falava para as pessoas, meu corpo tá pegando fogo. Sim, a gente chama de névoa mental quando é baixa dos hormônios. É aquela paciente que está conversando aqui com você, daqui a pouco, o que eu ia falar mesmo? Nossa, gente, eu não tô lembrando de mais nada. Parando para pensar nisso tudo que você falou, eu esqueci o que eu ia falar. Não, era importante, calma aí, É muito parecido com... Lembrei. Bem-vindos à sua dose semanal de paranoia justificada. Este é o Na Minha Cabeça Faz Sentido, o monocast que prova que aquela intuição, aquela vozinha na sua nuca raramente está errada. E hoje eu trouxe, é claro que eu sempre trago pessoas muito especiais para cada episódio, mas hoje eu trouxe uma das minhas médicas, né? Eu vou fazer quase que uma consulta aqui ao vivo com vocês de um assunto que tem feito cada vez mais sentido para mim, e principalmente em um episódio anterior que a gente abordou esse tema, eu vi que vocês têm muita curiosidade sobre, né? E nós vamos abordar um tema que já vocês vão saber, mas antes de mais nada, estou trazendo nem mais nem menos que doutora Naua, né? Para falar com vocês e explicar as peripécias do que acontece com o corpo da mulher. E eu me incluo nesse exato momento, neste lugar, quando entramos, presta atenção no assunto, perimenopausa. Sim. Que é óbvio, por consequência, depois de alguns anos, dependendo da mulher... Isso, a gente vai evoluir. Vai evoluir para a tão temida menopausa. Né? É temido mesmo? É temido. Há muitos mitos por trás disso. Há um sofrimento envolvido na mulher na menopausa, tanto na perimenopausa quanto na menopausa, mas o mais importante é que quando a gente consegue dar o suporte para essa mulher, abraçá-la, tudo muda. Tudo muda. Só que daí, por que eu trouxe esse tema aqui para vocês em específico? Porque há uns meses atrás, olha, não tem muito tempo, eu comecei... Eu sou uma pessoa que eu não transpiro, tá? Nada. Pode estar o calor... aquele sufocante lá fora, que tá todo mundo pingando. Rio de Janeiro, a gente sabe que isso é muito natural de acontecer em pleno verão, né? E eu não transpiro, e eu não sinto esse calor que todo mundo sente, enfim. Mas eu comecei a sentir no meu corpo umas mudanças muito estranhas. Eu queria subir pela parede, eu não conseguia mais dormir. Um calor que começava a subir na espinha, parecia que estava me queimando por dentro. Era uma coisa assim, parece que eu tô exagerando, mas era uma coisa assim que eu falava para as pessoas, meu corpo tá pegando fogo. Ele tá diferente, eu sinto que eu tô pegando fogo. Só que não tinha como eu também saber o que estava especificamente acontecendo, porque eu também, eu não menstruo mais por conta do DIU, por ter colocado, por conta da endometriose lá atrás e tudo mais. Então eu não sabia o que estava acontecendo. E por incrível que pareça, conversando com umas clientes, né, eu comecei a falar, nossa, tem alguma, não sei, eu acho que tem alguma coisa muito estranha comigo, o meu corpo tá assim. E uma cliente me alertou, Gê, quando começou a acontecer isso comigo, eu também não transpirava nem nada, eu fui fazer os exames e descobri que eu tinha entrado na perimenopausa. É precoce isso que aconteceu comigo? Tipo, aos 38 não é de anos? forma, não é de forma precoce. Geralmente, a mulher brasileira entra na menopausa de 50 a 55 anos. Então, pode haver variações. Mas antes do marco menopausa, que é a pausa da menstruação por 12 meses seguidos, há a perimenopausa, que antecede 10 anos antes. Então, essa paciente vem sofrendo essas oscilações hormonais, essas mudanças, e fica não sabendo se reconhecer. Quando a paciente geralmente me procura, ela senta na cadeira e ela fala, eu não me reconheço mais. Está acontecendo coisas que antes não aconteciam. E aí ela começa a me relatar inúmeros sinais e sintomas que ao longo da nossa conversa, que muita gente se identifica. E é até engraçado, conforme eu vou perguntando para a paciente durante a anamnese, ela fala, é isso, mas como você sabe? O muito engraçado é sobre o despertar noturno, né? Que geralmente é um sono inquieto e por diversas vezes é às 3 da manhã.
E as pessoas falam, mas não é espiritual. Não, não é espiritual. É oscilação hormonal. Que antigamente falava, 3 horas da manhã acordei, é espiritual. Sim. Pois é. Não é espiritual, é oscilação hormonal. E por que às 3 horas da manhã? Pelo próprio ciclo mesmo circadiano, tem tudo a ver com essa oscilação e o horário faz sentido, tá? Então, assim, quando a gente pega essa paciente, ela me relata um cansaço que nada resolve, eu não sei, eu dormi, mas eu acordei muito cansada, no final do dia eu estou muito cansada. Humor, a oscilação de humor é uma coisa que chama muita atenção, porque interfere diretamente nas relações. Tanto em trabalho, quanto nas relações pessoais amorosas, quanto na relação com os filhos. Nossa, e isso é engraçado. Às vezes a mãe vai com o filho e eu estou conversando com a paciente, eu falo, mas você está muito irritada? A criança, nossa, você não imagina. Ou então o casal, nossa, ela não pode falar com ela que ela está explodindo. E aí eu pergunto para a paciente, há momentos em que você mesmo explode e horas depois, no dia seguinte, você fala, meu Deus, para que eu fiz aquilo? Não havia necessidade de tudo aquilo. Sim, isso acontece comigo. Tudo isso são oscilações hormonais, tá? Alterações quanto ao fluxo menstrual. Antes ele vinha muito certinho, agora ele começou a falhar, agora vem muito forte, agora está mais fraco. Também é a característica dessa transição hormonal que a gente vive. Porque na verdade quando a gente começa a olhar para tudo isso, parece que a gente começa a viver numa... A gente levou tanto tempo para conhecer o nosso próprio corpo, né? Sim. A gente leva uma vida inteira, por exemplo, eu levei 38 anos e muita terapia para saber quem eu sou. Sim. E ainda tô me conhecendo. De repente eu não me reconheço mais. Exatamente, é isso que acontece. E é esse o relato. E para você entender como ainda é um tema que parece obscuro, por mais que está em evidência no momento, sempre esteve na parte médica, né? Mas as pacientes cada vez mais são mais diagnosticadas, tem um olhar da medicina hoje em dia com mais carinho, mais atenção para essa paciente, então a gente acaba conseguindo abraçá-las de forma mais diferente. Você mesmo foi numa conversa informal com uma amiga que começou a identificar os seus sintomas e falou, mas eu vivo isso. Você já vinha sofrendo com isso e não tinha ninguém que tivesse identificado você e começado a te direcionar quanto a esse momento, a essa transição menopausal. Então, na verdade, assim, os sintomas iniciais, quer dizer, não são iniciais, vai variar de pessoa para pessoa, de pessoa né? para pessoa. Pode ser, então, de repente, você acordar de madrugada, isso, 3 são horas esses da despertares manhã. noturnos, esse sono agitado, essas ondas de calor, essa oscilação de humor, baixo da libido, aquela que não quer ver o marido, o namorado, o companheiro de maneira alguma. Isso também é uma coisa que atrapalha as relações, obviamente. O paciente tem, às vezes, queda de cabelo, pele mais ressecada, ressecamento vaginal. São inúmeros os sinais e sintomas que a paciente pode apresentar. Tudo isso aconteceu comigo. Então, isso exatamente. Tudo. E assim, antigamente... Zero vontade absolutamente nada, irritação máxima no trabalho, em casa, um calor excessivo, uma coisa que eu não conseguia controlar. Tipo, você se olhar no espelho, você não se reconhece. Não se reconhece. Então, tipo, acho que eu tive todos os sintomas. Agora que eu tô começando organizar a vida. A gente, de fato, vê uma paciente em sofrimento, vê uma mulher em sofrimento, ainda você tem uma sobrecarga do seu trabalho, da sua casa, que você tem que cuidar, e mais essas transformações dentro de você. Então, saber administrar tudo isso é um tanto quanto complexo. Mas como que administra? Então, quando a gente começa a entender essa paciente, quando ela começa a regularizar o seu sono com uma atividade física, que é um benefício extremamente importante para essa fase. Então, assim, nós, após nossos 30 anos, precisamos de músculo. Então, assim, fazer atividade física não é mais uma opção. Temos que fazer, temos que ganhar cada vez mais músculo. Então, uma dieta adequada, treino adequado, um cuidado e uma atenção para a saúde mental, com certeza. Então, se você tiver um momento muito difícil e precisar de um suporte terapêutico, tem que saber procurar esse suporte terapêutico. E, inclusive, até mesmo dos próprios casais, porque muitas das vezes o companheiro ou a companheira não compreende esse momento. Acha que é um exagero, uma bobeira, e não é. A paciente está em sofrimento e isso vira um caos em cada casa. Mais ou menos isso. Outra coisa importante também da gente falar, que antigamente, um pouco mais anteriormente a esse período que a gente vive agora, desse boom da perimenopausa e da menopausa, muitos, até mesmo colegas médicos, passavam isso para paciente. É uma fase, você vai passar, é isso mesmo, e sempre foi isso. É uma fase de 10 anos, exato, vai passar. E aí vai passar. E essa paciente continuou sofrendo anos e anos. Claro. Hoje, as pacientes mais com a idade um pouco mais avançada que eu atendo, elas falam isso, poxa, eu sofri tanto durante a minha fase e ninguém nunca me falou sobre isso. Eu ainda pego pacientes hoje em dia com tanta informação relatando isso. Mas assim, tá,
vamos lá. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente pode fazer para dar uma amenizada nisso, né? Que Sim. são as atividades físicas, tá com a tua saúde mental em dia, alimentação e tudo mais. Mas existe algum complemento Então, além disso? Porque assim, ó, quando eu cheguei até você, por exemplo, eu tava com, além de tudo, né, com uma baixa hormonal. Então tem que ter um controle hormonal ali. Sim, com certeza. Quando que a gente sabe que a gente precisa fazer, por exemplo, uma reposição? O que de fato acontece com o corpo da mulher? Mas eu quero que tu me aprofunde mesmo, assim, sabe? Aquilo que a gente não sabe, eu quero que tu me conte, assim. Sim. Aqueles tabus, assim. O que acontece com o corpo da mulher? O que antes tinha e o que agora não tem mais? O que vai perdendo? E como que a gente consegue ajustar isso para ter uma vida mais saudável, né? Com certeza. Quando a gente consegue estabilizar a parte hormonal. Na perimenopausa, não necessariamente a gente já vai tratar esse paciente com reposição de hormônio. Tá. Há uma oscilação de hormônio, conforme os exames laboratoriais da paciente, nem sempre vão direcionar a gente quanto à necessidade ou não do uso de hormônio. A gente vai direcionar esse paciente a iniciar tratamento conforme a sua clínica. A gente não vai tratar o exame laboratorial dele, vai tratar a sua clínica. A clínica é mais soberana do que os exames laboratoriais. Então, esse paciente que está em sofrimento tanto na perimenopausa quanto depois, de fato, entra na menopausa, ele precisa de reposição hormonal, né? Na perimenopausa, há uma falha na produção. Na menopausa, não há mais produção. Okay. Então, é um momento que a gente tem que entrar com hormônios repondo essas falhas. Ok, mas aqui, uma mulher que ainda não entrou na perimenopausa, tá? O que ela tem e que começa a perder ao longo desse ciclo que traz todas essas mudanças no humor, no corpo, na rotina e tudo mais. Na verdade, é exatamente isso. Então, a gente precisa de 3 hormônios que fazem parte disso: estrogênio, progesterona e testosterona. Testosterona nem sempre entra em todas as fases, tá? Mas quando a gente começa a ter essa desregulação e um sobe, um baixa, e cada paciente responde de um jeito, é a hora que a gente precisa definir qual... Por isso que não existe uma receita de bolo para cada paciente. Até mesmo para a gente, na coleta de exame de sangue. Você pode colher seu exame de sangue hoje, os marcadores hormonais estarem num valor, a gente colher daqui a alguns outros dias e já está totalmente diferente, por conta do nosso ciclo. Por isso que o que manda é a clínica, é o quanto Quando a paciente senta no consultório e ela já vem relatando sono horrível, intestino péssimo, libido, Deus me livre, eu não quero ver meu companheiro, minha companheira, irritabilidade é uma coisa bem significativa para esse momento. E é uma coisa que atrapalha muito os dias das pessoas. Cansaço excessivo. Durmo e acordo muito cansada, não quero fazer nada. E a paciente consegue sentir que ela não é mais aquela outra moça que ela existia. Então ela vem com esse desejo: eu quero voltar a ser o que eu era antes. E aí isso é assim, que a gente já olha para ela pensando em todos esses marcadores que a gente vai encontrar. Quando você olha para ela, ela fala assim: eu quero voltar a ser quem eu era antes, você fala assim: vai para terapia, né? Então, o que acontece? Porque... acaba que acontece muito isso. Hoje, existem inúmeras mulheres que procuram psiquiatria, terapia, pensando em estar num momento de depressão, e é só baixa hormonal. Quando a gente começa a regularizar esse hormônio, ela revive, sai muitas das vezes de remédios controlados, que não é a ideia inicialmente, porque ela fica pensando: não, estou depressiva, não quero mais fazer nada, não quero ver ninguém, estou muito irritada, estou em depressão. Vai procurar um outro caminho que às vezes é só falha hormonal. E às vezes toma até o medicamento errado, né? Toma o medicamento errado, exatamente, não é a ideia. Dores articulares também é uma coisa que às vezes os pacientes começam a procurar muito, parte de ortopédica, e às vezes é só falha hormonal, que depois, quando a gente começa a regularizar tudo, para dores musculares, dores articulares, essa paciente tem mais ânimo para começar uma atividade física. Uma outra queixa importante nesse período de oscilação hormonal é que o paciente muda muito a composição corporal. Ela acaba predominando mais gordura abdominal, então é aquela barriguinha que não sai por nada. Por isso que a minha, olha, a vida inteira, essa partezinha aqui, minha sempre foi assim, coladinha. Agora tudo mudou, sim. Também é uma queixa. Não sai nunca mais. Isso tá também é hormônio. Aqui, não que eu tenha, assim, eu tô falando que é porque eu nunca tive. Então, né? Você teve já essa percepção que mudou. Não estou mais como era antes. Esse é o grande marco dessa oscilação hormonal. A paciente observar que não é mais a mesma pessoa. A gente consegue recuperar a qualidade de vida dessa pessoa de forma significativa. Ela vem assim: eu revivi, eu sou outra pessoa. Nunca mais eu quero saber de outra coisa sem ser um tratamento, porque ela realmente se reconhece como antes. Isso é muito revigorante para a vida da mulher. Então, na verdade, não é bem assim: passou dos 30, você começa
perder tudo, teu corpo mudou, não é bem assim. Na verdade, é bem assim. é esse início ali da perimenopausa, que na verdade o corpo ele já começa a dar uns sinais, Sim. né? Até a entrada da perimenopausa efetivamente. Exato. Então, né? A perimenopausa ela vai estar ali nos 40, 45 anos, precocemente 35 anos já é muito precoce. Mas os 35 para frente já começa essas oscilações, sim. O meu foi médio precoce, então, Exato, 38 sim. anos. E uma paciente é muito diferente da outra. Você pode ter todos os sintomas agora aos 38, eu posso começar a minha aos 45, e tudo vai mudando. Então, Vamos não lá, tem uma eu regra. fui esses dias numa ginecologista que eu tenho que trocar o DIU, né? Sim. Que a gente ainda está investigando se a gente vai fazer isso ou não, né? Se a vai gente vai trocar. traçar essas nossas metas ainda. Isso, a gente vai estar investigando ainda. Mas aí eu fui e ela falou assim, ó, vamos lá. Se você entrou na perimenopausa, porque eu tava pensando em fazer a coleta dos óvulos e tudo mais, né? Vai que futuramente eu queira ter filho, aquela coisa toda, né? E ela falou assim, se você entrou na perimenopausa efetivamente, esquece, não tem mais como você ter filho. Não, É verdade de maneira isso? alguma, de maneira alguma. Não é um marco de... Eu cheguei falando, lembra que eu não, cheguei aqui falando, acabou minhas chances, não vou ter mais filho. de maneira alguma. E eu já tava até certa disso, agora tu me trouxe uma esperança de novo. Não, esse período da perimenopausa ainda pode ocorrer uma gestação tranquilamente. É mesmo? Tanto que a gente orienta as pacientes quanto a isso, quanto a método contraceptivo, porque pode acontecer. Porque há muita oscilação hormonal. Você não é que você não produz mais. Quando você parar de produzir esses hormônios, a gente vai estar na menopausa. É um outro momento dessa paciente. Nessa fase da perimenopausa ainda pode ocorrer a gestação, com certeza. Nossa, pra não dizer que eu tô mentindo em relação a isso, que eu nem gosto de brincar com isso, o Naldo tava comigo na consulta, que ele foi comigo, e ele até falou, meu Deus do céu, você saiu de lá meio baqueada, porque era tanta informação Sim. que eu não tinha, e isso foi uma das informações que mais me pegou, porque ainda, tudo bem que eu não sei se eu quero ou não, mesmo aos 38 anos, hoje tem mulheres engravidando com 45, Exato, 50 sim, anos, sim. a gente vê a Cláudia Raia? Cláudia Raia, que engravidou acho que com um pouco mais de 50 anos, né? Ou seja, você tem possibilidade. Só que eu cheguei aqui, vocês lembram disso, né? Que eu cheguei e falei assim, acabou minhas chances, não, agora definitivamente, se eu quiser ter filhos, só em com outro método de adoção e, enfim, vai ser isso, né? Na verdade, esses são os assuntos sempre muito delicados, né? Que mexem com muitas camadas da vida de cada pessoa, do que cada um quer para si futuramente. Então, a gente precisa ter muito tato para lidar com esses assuntos, com certeza. Eu não senti naquele momento ali que... Eu senti uma preocupação, sim, mas foi certo. Assim, ela falou, olha, se você for numa clínica, eles só vão te tirar dinheiro mesmo, porque... Sua chance é muito pequena. Não tem chance, na verdade, né? A gente precisa avaliar cada paciente de forma bem individual, de como que é esse seu organismo no momento, se o seu caso seria esse. Mas generalizar falando que com certeza não todo mundo, não tem como. Medicina é muito oscilativa. E daí assim, ó, entrou na perimenopausa, tá sentindo todas essas... Por exemplo, o calor. O calor, ele tem diminuído pouco agora. Ele vem em momentos muito específicos. Geralmente as ondas de calor são mais pela progesterona quando ela baixa um dos hormônios. E ele também vai oscilar. Tende a começar a fazer ciclos de melhora e de piora, melhora e piora. Então... Principalmente quando a gente estabilizar a parte de parte mental, humor, uma atividade física e suplementação, muda bastante o quadro. Não resolve 100%, o que vai resolver muitas das vezes é a reposição hormonal, mas quando a gente coloca com um suporte, com esse estilo de vida da paciente diferente, colabora significativamente. A gente precisa focar que essa paciente precisa de um outro estilo de vida. Uma paciente que está com toda uma bagunça hormonal, ela é sedentária, tabagista, está em obesidade, dorme muito mal, o intestino péssimo, vai piorar todos os seus sinais e sintomas. Então, a qualidade, buscar cada vez mais uma melhora da qualidade de vida, ajuda significativamente cada paciente. Rapaz! É muito legal essa parte que o mundo está vivendo hoje. A gente vê a preferência até mesmo por jovens de não estar mais em tanta balada, às vezes eles não curtem mais bebida, tabagismo, isso é muito legal. Então, esse novo estilo de vida agora, que a maioria das mulheres começam a procurar, você vê uma mulher de 50 anos hoje, você não compara ela com uma paciente antigamente, claro que não. Verdade. Então, assim, é uma
e uma vida muito mais corrida, um espaço no mercado de trabalho muito maior, a gente precisa dar conta de tudo isso. Então, quando a gente vê hormônio todo desregulado, a sua qualidade de vida vai estar péssima. E quando a gente regulariza, essa paciente volta e ela fica maravilhada. Mas também tem alguma relação com a questão mental? De tipo, tudo bem, eu não fumo, eu não bebo, mas eu tenho um trabalho excessivo, a minha cabeça está sempre muito bagunçada, pensante, né? Que, por exemplo, eu, antes de entrar nesse período da perimenopausa, eu não dormia praticamente à noite, né? Porque minha cabeça ela não parava de funcionar, eu preciso entregar isso, eu preciso fazer tal coisa. E não dormia, assim, eu sentia uma exaustão na parte da manhã, não estava entrando em período de perimenopausa ainda, uma exaustão muito grande. Isso pode ter acelerado? Não, acelerado não. Não. Você, assim, quando a paciente se sente com essa, a gente chama de névoa mental, quando é baixa dos hormônios. É aquela paciente que está conversando aqui com você, daqui a pouco, o que eu ia falar mesmo? Nossa, gente, eu não estou lembrando de mais nada. É aquela paciente que tem uma mente sempre acelerada, tumultuada, pensativa, perturbada, e isso é abaixo do hormônio. Agora, essa paciente que já cansada pelo estilo de vida, 35, 30 anos antes, aí a gente não encaixa muito. O que vocês estão rindo? A outra se identificando ali. Isso acontece, isso é exatamente com isso que aconteceu nessa sua roda de que você falou, que se identificou, as pessoas... mas quando a gente... Eu quero. Quando a gente está conversando sobre isso, que a gente começa a relatar os sinais e sintomas, as pessoas vão falando, mas eu tenho isso, mas eu tenho, e vai se reconhecendo porque quando sabendo que seu momento está chegando. Então, esse período da perimenopausa, na realidade, até chegar à menopausa, a menopausa é o ápice. Então, o ápice. Ai, que bom que cheguei. Porque exatamente. Mas na menopausa... É um caminho meio tortuoso. É que, na verdade, na menopausa, você vai sofrer os mesmos sintomas da perimenopausa. É que a gente ficou muito achando que, não, eu preciso esperar minha menstruação acabar por 12 meses e aí sim estou na menopausa. A grande questão... Na verdade é que você se acostuma, exatamente, você se acostuma, você acha que aquele é o normal. Mas a paciente demora a identificar que os seus 35, 38, 40 anos, ela está ficando diferente. E esse período da menopausa, perimenopausa, que não era muito falado. A gente falava mais sobre a menopausa, todo mundo sabia que existia a menopausa. A menstruação sumiu, acabou a menopausa, a mulher fica mais irritada, fica diferente. Não, mas ela muitas das vezes vem sofrendo muito durante 10 anos. A qualidade de vida dela de forma péssima por falta de um tratamento direcionado para a perimenopausa. A atenção a essa mulher nesse momento de sofrimento é muito importante. Então, minha filha, olha só, tem 10 anos para você mudar todos os teus hábitos, que é o que eu tô fazendo aqui agora, porque senão daqui a 10 anos ninguém vai te suportar, tá? E no caso eu tô falando pra mim mesmo também, entendeu? Porque se tu não muda, o ideal é você já mudar os teus hábitos muito antes, o quanto antes, com certeza, com certeza. Porque isso vai refletir muito em como você vai passar por esse processo. Exatamente. Esse paciente, quando ele tá todo desregularizado, já na parte hormonal, com a piora do estilo de vida, assim, a ladeira abaixo que a gente costuma falar. E sabe nesse que você entrou num assunto bem interessante, que é muito da minha área também, que eu vejo muitas mulheres, o meu público, efetivamente são mulheres acima de 30 anos, né? Sim. Então eu tenho poucos jovens e adolescentes, então que 30 anos a gente tá falando mas eu tô falando de uma pessoa mais madura, né? E são todas mulheres acima de 30 anos, assim como eu. É o meu público principal ali dentro das minhas redes sociais, com esses quase 15 milhões de pessoas que a gente tem dentro das redes, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Eita! Já é um sintoma. Peraí, não, era importante, calma aí, Ela tinha entrado no assunto importante. Que é muito parecido com o que você trabalha. Lembrei. Ainda bem que já estamos em tratamento. A gente já está em tratamento, já tá em tratamento. Calma, vou ficar bem. Lembrei, porque é um assunto que é incomum que você abordou, que é a queda de cabelo. Sim, né? Sim. Que muita gente, inclusive, porque eu faço uma publicidade de um produto específico que é a Astana, né? Que é um produto que são cápsulas, né? Que fazem reposições para queda, para amenizar a queda de cabelo, o cabelo mais fortalecido e tudo mais. Mas tem gente, inclusive, que fala assim, Gê, mas isso funciona mesmo? E eu sempre recomendo que antes da pessoa fazer um investimento, ela vá fazer exames. Por quê? Porque, obviamente, as cápsulas elas ajudam bastante, porque elas fazem uma reposição, mas em alguns casos específicos, como
perimenopausa, ou então alguma mudança hormonal, ou alguma doença, às vezes autoimune, ou qualquer coisa que venha de alteração no teu corpo, Não as responde cápsulas tão bem, exato. não vão responder Sim. como uma pessoa que não tem absolutamente nada dessas questões de mudança, certo? Sim, certo. A gente precisa sempre estar olhando esse paciente e orientando quanto a esses check-ups, que Claro. precisamos escolher um médico, confiar nesse médico para estar te direcionando e te esclarecendo dúvidas, para você não ficar no escuro, fazendo coisas da sua cabeça, que muitas das vezes não dá certo naquele período e às vezes tende até a piorar. E o que faz quando está acontecendo isso? Por exemplo, a queda capilar. Nesse período. É a baixa de hormônios, tá? O seu Regularizando nosso corpo, o hormônio, o cabelo para de regularizando o cair. hormônio, exatamente. Você vai ter fortalecimento de pele, unha e cabelo. E aí você não vai melhorar sua queda. Geralmente, qual é a reposição, assim? Mas não tá dizendo, ela não tá dizendo que é para você tomar isso. Isso. A gente só vai falar sobre as possíveis... Quando a gente fala, caminhos, quando né? a gente fala de hormônio, seriam aqueles três que a gente já citou, de estrogênio, progesterona e testosterona. Tá. A testosterona Nada nem tem a ver, sempre... então, com a B12. Que todo Não, mundo a fala B12, tanto a vitamina B12 quanto a vitamina D, a B12, elas influenciam diretamente na queda de cabelo. Mas aí a gente verifica dos seus exames a baixa dessas vitaminas e faz a sua reposição. É mais simples do que hormônio. O hormônio é mais diferente. Quando o paciente tem queda de vitamina D e B12, piora sintomas depressivos, tem queda de cabelo. Geralmente acontece no paciente até muito mais jovem, não só na fase de perimenopausa e menopausa. Isso é muito importante para a gente direcionar o paciente quanto à necessidade de acompanhamento médico. Realizar os seus exames, porque às vezes o paciente está ali, um paciente até mesmo mais jovem, não na perimenopausa e menopausa. Um paciente com queixo de sintomas depressivos, um paciente com muito cansaço, acorda e vai dormir cansaço, às vezes a gente repõe uma vitamina B12 e muda a vida dele. Uma coisa simples. A gente está resolvendo para esse paciente, ele só precisa da necessidade, da conscientização de estar em acompanhamento médico. Isso é muito importante. Mas mais importante que isso, eu acho que o que a gente não faz com muita frequência é fazer um exame de sangue, né? Que é muito acessível. Exatamente. É uma porta de entrada para a gente conseguir olhar esse paciente, identificar, um raio-x desse paciente, como que ele... Um pontapé inicial para a gente começar a avaliar a clínica desse paciente. A clínica dele, as suas queixas, bate com aquele seu exame, a gente vai repor, não vamos repor, vamos repetir esse exame em quanto tempo, é de extrema importância para a gente estar acompanhando. Eu acho que são exames que a gente deveria fazer mais regularmente, né? Sim. Que é procurar um bom ginecologista para fazer um acompanhamento. Até mesmo Esqueci de novo. Essa parte... Como é que a gente faz o acompanhamento da gineco? Que a gente tem que fazer a cada 6 meses. O preventivo? Preventivo. O preventivo, exatamente. Rapaz! Exatamente. Na verdade, você precisa sempre, e isso é muito legal na evolução da medicina, a gente tem esse olhar muito mais apurado e muito mais delicado para cada paciente. Isso é muito legal e eu fico, assim, muito satisfeita, até mesmo no consultório os pacientes relatam sobre isso, sobre esse olhar de abraçar o paciente. Isso é de extrema importância. Por exemplo, eu mesmo iniciei minha carreira médica como cardiologista. Eu fiz a residência de cardiologia. Era aquele paciente que me procurava por um cansaço excessivo, ele sempre estava um sobrepeso, ele sempre estava muito desanimado. Eu fazia todo o seu rastreio cardiológico e muitas das vezes não tinha causa cardiológica. Tinha baixa de vitaminas, minerais, era um paciente com obesidade. Às vezes ansiedade, tudo desregulado. E foi aí que eu não migrei para a nutrologia. Eu associei a nutrologia, porque quando a gente começa a repor esses minerais, vitaminas, desinflamar esse paciente, ele tem uma outra qualidade de vida e nem sempre era cardiológica. Então foi isso que me fez me apaixonar pela parte da nutrologia, que a gente realmente muda a qualidade dos dias desse paciente. Então sabe que em 2000, eu não sei se te comentei isso, em 2019, quando eu saí do hospital depois de ter sido internada, eu saí com possivelmente sintomas depressivos, se não depressiva, né? Sim. De lá de dentro, porque, sei lá, 40 e poucos dias confinada no hospital. Tem aquele medo de não saber o que vai acontecer. Medo, muito medo. E eu voltava pro hospital praticamente toda semana achando que eu estava infartando. Sim. As pessoas até me conheciam lá já. Exatamente por isso, achando que eu tinha algum problema cardiológico, porque a ansiedade era tão grande que eu me sentia levava a sentir esses sintomas, né? E exatamente. Pessoas que você já inúmeras pacientes. Essa parte emocional é assim, um momento, ainda mais a vida que a gente segue hoje, tão corrida, a parte da internet que consome muito todo mundo, a gente precisa ter
um olhar muito carinhoso para a nossa saúde mental, desde sempre. Mas tu sabe que, por exemplo, a gente faz os sorinhos e tudo mais, né? Numa semana que às vezes eu tô um pouco ansiosa ou assim com baixa e faz o sorinho, parece que a ansiedade ela vai embora. Então você vê que não é uma ansiedade, não. falta de alguma vitamina, uma reposição sim. Né? Quando a gente consegue, e isso é para tudo, quando a gente regulariza esse paciente até mesmo com uma vitamina D, uma B12, e aí você imagina a proporção nisso em hormônio, né? Quando a gente vive a nossa máquina corporal com nossos hormônios estabilizados e quando a gente tem uma baixa desses hormônios, uma falha na produção, a gente desregulariza o corpo inteiro. E o que pode acontecer com uma mulher que não cuida do corpo, dos hormônios da perimenopausa? Ela vai só sentir muitos sinais e sintomas. Ela vai ficar nesse sofrimento. Depois que a gente passar pelo esse período da menopausa, que também vai durar aí uns 10 anos, ela não vai ter mais esses sintomas, tá? Mas aí ela vai ter, com certeza, uma atrofia vaginal, um ressecamento vaginal muito pior, então isso piora as suas relações. Ela vai ter baixa de massa muscular, então ela está mais suscetível a uma fratura. Então, quando a gente pensa na paciente idosa, num pós-menopausa, a qualidade dela de vida vai ser muito inferior a quem se cuidou anteriormente. Olha que legal isso que você falou, porque a gente tem falado muito das mulheres, por exemplo, o que mais tem passado agora dentro nas redes sociais é tipo a imagem da Anne Hathaway com 23, ela com 43 agora, Meryl Streep com, sei lá, tinha já seus 50 e alguma coisa, e agora com, sei lá, 60 e pouco, 70, né? Sim. São mulheres que elas estão extremamente conservadas, digamos assim, né? Sim, e muita gente, obviamente, vai falar assim, mas elas têm como se cuidar, têm dinheiro. Mas quantas mulheres a gente vê que não tem tanta condição, mas tem atividade física, exatamente, uma boa alimentação, né? Exatamente, cuida da saúde mental da forma que você consegue. E cuidar da saúde mental, que você às vezes não tem condição de procurar um terapeuta, que é muito caro. Você cuida de outras maneiras, faz uma meditação, exatamente, né? Escolhe um esporte que você goste, tenha um momento de prazer e leveza com seus filhos, com seus entes queridos. Então a gente precisa só ter essa conscientização de que não tá legal, eu preciso refazer minha rota e achar o meu momento de prazer, de lazer. Isso sim acarreta diretamente na sua saúde mental. Sabendo de tudo que tu sabe, vivendo tudo que você vive, você sente alguns sintomas ainda assim no teu corpo que você fala, meu Deus, essa semana, não tô falando que você tá na perimenopausa, eu tô falando de questões hormonais mesmo, assim, você se reconhece às vezes? Se eu me identifico já em alguns sintomas? Não, ainda não, tá? Às vezes, de repente, uma oscilação de humor, ainda não, mas acho que se a gente parar pra pensar, acho que se meu marido tivesse aquela, eu ia falar, tem sim. Acho que a oscilação de humor é uma coisa que essa parte de falar para que eu fiz isso, não tinha necessidade, às vezes eu me identifico sim. Isso acontece. Mas assim, eu acho que quando a paciente se conscientiza, não quero ficar assim. É um momento assim, não tá legal. E eu falo isso para minhas pacientes quando elas sentam e me procuram. Você já deu o primeiro passo de identificar que não está legal. Então, não espere tanto tempo em sofrimento, tanto desencontros em relações, até mesmo no trabalho. Tem gente que perde trabalho por conta desse período. A pessoa fica tão desligada, tão irritada, tudo é muito estourado. Tem paciente que se você ouve uma música alta, você estoura. E essa música me irrita. Então, assim, nada tá bom. É aquele momento que nada tá bom. Aí seu marido faz tudo, seu companheiro faz tudo, seus filhos estão ali, que mãe, vamos brincar, você explode. E aí daqui a pouco você fica super triste porque você fez aquela grosseria e não tinha necessidade. Então, quando você se reconhece assim, não tá legal, procure ajuda. Com certeza procure ajuda. Uau, daí eu paro para pensar aqui. Enquanto os relacionamentos, de alguma maneira, eles até terminam, né? por uma conta fase. disso. Eu lembro, inclusive, de um episódio que a gente estava gravando com a Monique, em que ela falou que, por um período, ela falou assim, eu amo meu marido, eu amava o meu marido naquela época, mas eu não queria olhar ele na minha frente. Exatamente. Então, às vezes, eu não digo nem por exemplo, no caso de uma relação heterossexual, do homem não querer mais estar perto da mulher. Às vezes, a própria mulher, sim, não quero. De jeito nenhum, sai da minha frente, você vira o... Sim. Muitas mulheres até relatam que parece que você está numa TPM constante. Então, você imagina, às vezes a gente tem aquela nossa TPM chata que dura alguns dias. Imagine você ir meses nessa situação.
É insuportável, de fato é insuportável. É insuportável, eu Insuportável sei para o disso. paciente e para quem está ao seu redor, com certeza. O pior é saber disso, tá vivendo Exato. isso na pele. Tá vivendo isso na pele. Eu tenho que acordar todos os dias me controlando, falando, hoje vai ser um bom dia, seja grata pelo seu dia, hoje você vai ver o sol nascendo, você vai... Sabe, tipo assim, é tanta coisa que eu tenho que colocar dentro da minha cabeça hoje, que antes eu não parava pra pensar, antes, inclusive, às vezes, de abrir o olho, tá? Sim, sim, Que sim. se eu abro o olho com alguma coisa dando errado no meu dia, Já ou estragou o dia atrasei, sei lá, quero ir para um compromisso específico de manhã cedo. Eu me atrasei para aquele compromisso. Acabou. Acabou o dia. Uhum, Tem dia que eu até falo para eles, eu tô medicada hoje, eu tô medicada. E na verdade, talvez eu só esteja dando uma desculpa para um sintoma que está presente Exato. diariamente contigo, né? E que não é a sua culpa. É isso que a gente precisa entender. Fala não de novo, fala de novo. Vamos passar Vou para usar todo isso. mundo. É assim, a paciente precisa saber disso. E é isso que é muito difícil para quem está ao redor compreender. É. Até a gente conseguir regularizar esse momento da mulher é difícil. É difícil Imagina para para um homem compreender. que não vai entender E nunca. não, exatamente. Para o homem é muito difícil. Para um homem, numa relação homem e mulher, é muito difícil. Porque geralmente eles são um pouco mais impacientes. E aí sempre pode ser visto como, ai, que frescura. Né? Ai, lá vem você sempre chata. Isso acontece. Na própria anamnese também da minha paciente, eu pergunto sobre isso em relação ao sono. Como que é o sono dela e como é que ela acorda. Você já acorda se lamentando? Ai, mais um dia. Isso também é uma coisa assim. Você sempre está remoendo aquele sentimento de... Aí a gente pergunta para a paciente, você está vivendo ou sobrevivendo? Isso é muito diferente. Vamos lá, as perguntas então que você tem que se fazer caso você ache que esteja você tá entrando nesse momento, assim, que daí já é indicação perfeita para você fazer um exame. Exatamente. E entender como é que tá o seu procurar corpo. uma ajuda, exatamente. Vai lá, primeira pergunta. Primeira pergunta, a gente vai perguntar para esse paciente como é que como é que tá o sono dele. É um sono agitado, com despertar noturno, geralmente de umas 3 horas da manhã, isso pode acontecer, e é aquele paciente que já acorda se lamentando, aquela paciente, aquela mulher que já acorda se lamentando. Estou muito cansada, ai, mais um dia. E aí a gente pergunta para essa paciente se ela está vivendo ou sobrevivendo. Isso é importante e geralmente elas respondem, ai, sobrevivendo. Então você vê que aquela paciente está assim, naquele momento de sofrimento. Quando a gente vai para a paciente e a gente investiga sobre atividade física, não gosta de nenhuma, não faz. Tá. Diferente daquela paciente que treina corretamente. Ela sofre menos do que aquela paciente que não treina. Aquele intestino totalmente irregular. Ora funciona, ora não funciona. Também é um sinal e sintoma da perimenopausa/menopausa. Queda de cabelo, cansaço excessivo, baixa da libido, aquela paciente que não quer ver o seu companheiro de jeito nenhum, me deixe quietinha, não quero falar com você. Então, baixa da libido, irregularidade no sono, irregularidade de fluxo menstrual, ou ele aumentou muito o fluxo ou ele baixou, e a irritabilidade é uma coisa que chama muita atenção. Paciente explosiva, por muito pouco explode e depois logo se arrepende e fala, por que eu estava assim daquela maneira? Não havia necessidade de tudo aquilo. É um dos mais sintomas que chamam bastante nossa atenção. Ondas de calor, geralmente noturnas, tá? Mas essas ondas de calores que são extremamente incomodantes. Então são umas 10 perguntinhas aí que você pode se fazer que... Os sinais e sintomas desse momento, dessa transição, são inúmeros. E pode ser que você sinta vários e pode ser que você sinta menos. Então não tem muita receita. A gente precisa passar por consulta para entender e te abraçar da melhor forma. Então, na verdade, a paciente ela pode já procurar fazer esses exames ali quando ela chegou ali na casa dos 35, entre os 40 anos, ela já pode começar... Já pode começar a ligar esse alerta sobre essas mudanças. Tem um exame específico? Não, a gente vai, como a gente havia começado antes, a gente vai dosar esses hormônios. Mas pode ser que venha exatamente tudo normal. E a paciente continua com aquela clínica. E é aquela paciente que vem e fala, eu já passei por inúmeros médicos, todo mundo me fala que eu não tenho nada. Mas eu não estou bem. Eu continuo tendo vários sinais e sintomas. Então essa paciente continua em sofrimento. A gente vai tratar a clínica dela, o sofrimento dela e não o exame laboratorial, que esse nem sempre vai estar baixo ou alto com essas oscilações. Tem algum caso assim que você se lembra assim que estava muito extremo assim, sem contar o nome da pessoa? Eu lembro de uma paciente que não queria o libido péssimo com o marido. E aí ele levou essa paciente, ele falou, ele que levou. Doutora, agendei com você e falei para ela que se você não melhorar, não resolver, não, acabou. Que isso? E ela assim, bem naquele perfil, ai, que saco, bem quietinha assim. E aí a paciente tirou a roupa para fazer o meu exame de bioimpedância.
E ele falou pra mim, doutora, só por isso já valeu, porque ela não me deixa ver. Ela nem de sutiã e calcinha de jeito nenhum. Então já valeu essa consulta só porque eu estou vendo agora. Casada. Casada. E ela só ficou balançando a cabeça assim pra ele, com ar de reprovação, e ele rindo. E ele falando que valeu qualquer valor, porque ele conseguiu ver a mulher dele de sutiã e calcinha, coisa que ela vivia fugindo já dele há muito tempo. Então, assim, é um sofrimento para o casal, é um sofrimento para a sua rotina toda. Parece que não é tão importante para algumas pacientes. E a paciente entra num ciclo de achar que é isso, que está tudo bem. Algumas, né? Aquela que se incomoda já procura ajuda e é essa correta. E é essa que muda o estilo de vida e a qualidade de vida muda significativo. Mas aquela paciente que entra naquele momento de achar, é isso mesmo? Não é legal. Não é legal o desfecho disso em relacionamentos, trabalho e futuro. Legal, então vamos lá. A gente precisa procurar um profissional, né, para começar a fazer esse mapeamento a partir ali dos 38 anos melhor, 38, né? 35 é seria muito raro, precoce, né? seria precoce. O que a gente precisa inicialmente é conseguir se observar. Tá. Começou naquela fala, estou diferente, não me reconheço mais como antes. Esse é o momento de você procurar uma ajuda com certeza, tá? De você entender que seu corpo mudou, que você está diferente, que as suas relações estão diferentes, que o seu humor está diferente, o seu sono mudou, que você está com essas ondas de calor, sinais e sintomas. Começou a aparecer, é claro que aquela paciente que já faz uma regularidade, já tem um acompanhamento, isso não vai nem acontecer, ela vai chegar nesse momento, ela já está em acompanhamento, o que é muito legal. Mas se você não está em acompanhamento nenhum, com nenhum médico, neste momento, começou a ter oscilações de humor, oscilação de sono, intestino, você não faz uma atividade física, está sedentária, está em obesidade, observou diferença em composição corporal e inúmeros sinais e sintomas, é hora de você procurar ajuda. E essa reposição que vai fazer, ela pode fazer através daquele chip? Isso. A gente vai avaliar esse paciente de uma forma bem ampla, aí sim a gente pede mais diversos outros exames, até mesmo de imagem, para a gente avaliar risco cardiovascular, enfim, algumas outras questões dessa paciente. Mas aí a gente tem as vias de administração dessa medicação. A gente pode ter de forma tópica, passar o gelzinho, e tem também implante hormonal que a gente coloca aqui na região do dorso, que dura em média 6 meses, e tem os anuais também. Ambos funcionam igualmente? Ambos funcionam igualmente. Por que as pessoas optam mais, então, colocar o... Na verdade, eles funcionam perfeitamente iguais, só que o implante hormonal, você não tem o incômodo de ficar tendo que passar, você não perde para absorção, para o suor mesmo você perde aquela absorção, você esquece. Então, a constância da liberação hormonal via implante traz um benefício de constância. Então, você adere melhor ao tratamento, com certeza. O que aconteceu com muitas influenciadoras, né? Isso virou até uma pauta por muito tempo, né? De grandes influenciadoras fazerem o implante, o chip, né? Sim. E o rosto delas, assim, ser tomado por espinhas, enfim, por que acontece isso? Na verdade, quando a gente pensa em parte hormonal, a gente precisa regularizar e ter muita atenção para a dose. Tá. Dose. Uma dose de reposição é uma dose diferente de um valor que você queira fazer algum anabolismo. É diferente. Entendi. Então, o que manda é dose. A gente coloca uma dose extremamente alta de testosterona numa mulher, um hormônio predominantemente mais masculino, ela vai ter efeitos colaterais diversos e adversos. Já uma dose de testosterona numa mulher na menopausa com indicação pequena é o que o seu corpo já produzia, é bem diferente. E quando a gente faz regula todas essas questões hormonais, por exemplo, o que tem acontecido? Por mais que a pochetezinha, ela tá aqui, Sim. ela não sai daqui, essa daqui não me abandona, ela tá fiel. Sim. Mas, por exemplo, se eu pego um resfriado de uma semaninha, eu emagreço muito rápido. Sim. É questão de genética mesmo também, né? E eu perco com muita facilidade toda aquela reposição que eu fiz. Se eu coloco, por exemplo, esses implantes, se eu faço essa dosagem semanal tudo direitinho, isso não acontece, né? Não, isso não acontece. Não acontece. Você vai ter uma constância ali da medicação sendo liberada diariamente. Então você não vai perder. Isso é muito ruim pro corpo muito também, ruim, né? Sim. Tem gente que tem aí aquela dificuldade de emagrecer, por exemplo, às vezes por questões hormonais também, não emagrece de jeito nenhum. E tem gente que emagrece com muita facilidade, isso também é muito ruim. Também é. Né? Na verdade, todos os extremos são sempre ruins, Verdade, você tem razão. Gosto muito de enfatizar para minha paciente, é sobre ela se conscientizar da qualidade de vida. Tá. A gente precisa se olhar e entender que precisamos fazer por nós. Então, assim, quando a gente fala sobre um treino,
é muito cansativo por diversas vezes, às vezes não encaixa na sua rotina, mas se você priorizar aquele treino, colocando como foco a liberação dos hormônios do bem-estar que esse treino vai te dar, a sua composição corporal que vai intimamente estar ligada à sua autoestima, a liberação de hormônios, como a gente já falou. Então, assim, treino, com certeza. Uma mulher acima de 30 anos precisa de um treino. E qual é o tipo de treino? Musculação. Precisamos de músculo. Então, o benefício da atividade física nenhum remédio vai te dar. E às vezes também, né, a gente parando para pensar nisso tudo que você falou, às vezes não é que a pessoa não queira treinar. Às vezes ela tá com algum déficit ali de vitamina Exatamente, que que não dá energia para que ela então, faça por isso que quando a gente começa a regularizar e repor minerais e vitaminas, fazer uma suplementação adequada, essa paciente tem mais ânimo para treino. Existe até estudos que mostram que quando a gente regulariza os hormônios dessa paciente, ela para de procrastinar. Até mesmo numa coisa básica, queria cortar o cabelo, nunca vai cortar o cabelo. Regularizou tudo, vou cortar o cabelo. Então isso acontece, isso é muito legal. Decisiva. Eu mesmo, assim, eu tinha zero vontade de treino. Hoje em dia eu não fico sem treino. Não fica sem, exatamente. Isso é muito legal, muito legal. E benefício corporal, mental e para a saúde incomparável. Principalmente mental, óbvio que é muito bom a gente se olhar no espelho e sentir ali, nossa, que corpo lindo, maravilhoso. Mas a tua cabeça é o que manda todo o resto, Com certeza. Quando eu também trabalho muito com essa parte de emagrecimento, eu falo para os meus pacientes, o emagrecimento vai vir a estética vai vir como consequência. A gente tem que tratar o que está por trás disso. Regularizou, cuidou, estabilizou esse paciente, a consequência da estética é só falando em emagrecimento e o Mounjaro. O tão queridinho, né? É uma droga muito boa, assim, que entrega muito, é o que a gente tem no Brasil hoje de mais moderno. A retatrutida, outras medicações estão para chegar, não chegaram, então quem está usando, está usando de hora. Muita gente. Eu pego o paciente no consultório, não, doutora, mas eu conheço alguém que vende, e isso é assustador, infelizmente, tá? A gente não sabe ainda as consequências disso. Aliás, nós sabemos as consequências, os malefícios dessas medicações sem uso adequado. Mas o Mounjaro é uma droga que entrega muito, sim. Ela ajuda muito na queima da gordura, diminuindo o risco cardiovascular para aqueles pacientes com real indicação. Excelente. Uns 3 anos atrás, eu acho que uma das primeiras palestras que eu dei, eu falava sobre estética e beleza, né? Sim. E eu trouxe uma reportagem de fora, não lembro de qual jornal especificamente, não lembro mesmo, onde falava do uso do Ozempic. Sim. Né? O quanto iria trazer lucros para as empresas aéreas com o uso de Ozempic, porque as pessoas mais magras gastariam menos combustível nas companhias aéreas de um país para outro, principalmente com mudanças de continente, né? Então, a economia deles era de bilhões, porque o avião pesava muito menos. Então, a indústria, na época, estava focando muito nesse uso do Ozempic, estou falando há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, mais ou menos, foi uma das primeiras palestras, assim, e ninguém entendia do que eu estava falando. E daí a gente começou a acessibilizar tudo isso, né? E daí também me veio um alerta do quanto as pessoas compram esses medicamentos de formas clandestinas, e aí que o medicamento ele começa a ficar perigoso, né? Com certeza. Porque convenhamos, né? Uma pessoa tá com autoestima baixa, se olha no espelho, tá muito acima do peso, a gente não tá falando de um corpo em que tá suportando ali 4, 5 quilos a mais do que deveria. A gente está falando, às vezes, de um corpo que era para pesar 50 quilos, pesando 100, 120 quilos. Sim. Né? Sim. A gente está falando de saúde, a gente não está falando de estética, saúde. E quando esse medicamento veio, ele veio para salvar a autoestima das pessoas, de forma revolucionária, sim. Mas também de uma maneira de... Poxa, a gente sabe o quanto é difícil de emagrecer. Sim. É muito difícil. É muito difícil. E depois que a pessoa toma esse medicamento, não pode ficar só no medicamento. Ela precisa para atividade física, ela precisa mudar a alimentação dela e precisa ela de terapia. Sim, sim, né? Com certeza. Porque é um outro corpo que entra nela. Até a mente dela, às vezes, não se identifica com aquele novo corpo. Sim. Sim, o impacto da obesidade com a adesão desses inibidores de apetite, né? O Ozempic, antigamente até entrou o Saxenda, depois evoluímos o Ozempic, hoje a gente está aí no Mounjaro, é revolucionário. Nessa parte mesmo, dessa parte da aviação que você contou, interessante, essa eu não tinha visto por esse... A gente vai colocar, inclusive, aqui no nosso episódio, aqui a tela, que eu não lembro qual foi os jornais, mas isso era uma reportagem lá de fora. Eles
Mas é como Muito legal. naquela época, já com o uso do Ozempic, que era mais fora, eles já estavam economizando Não, o impacto é mundial. bilhões. Nessa parte até de marcas grandes, o próprio McDonald's criou um lanche para... então, assim, para você ver como a gente influencia em várias... E depois veio, aí agora a gente está nessa era mais do wellness também, Sim, né? sim. Muito legal Porque é como a gente excelente, está olhando para um excelente. outro lugar de cuidado, muito bom, né? com de certeza. respeito. De respeito com cada um olhando para si. Isso é muito legal. A gente Que precisa legal. dessa conscientização de saúde. Principalmente, e eu falo para o meu paciente, se entra uma paciente de 30 anos em obesidade, tabagista, desanimada, cansada, eu sempre coloco como marco na vida dela. Você está com 30 anos dessa maneira, com essas alterações hormonais, com essas alterações de exame. Como que você quer estar daqui a 10 anos? Perfeito. Geralmente o paciente leva alguns segundinhos e fala, realmente, não, acho que eu não vou estar legal. Então, se a gente começar agora, coloca 10 anos na sua vida. Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Isso sempre O problema é que a gente quer começar 10 anos depois. 10 anos depois, infelizmente. Aí a gente precisa, a gente fala que a gente quer suplementar para não remediar. Essa é a ideia. Da gente, Legal. Exatamente, da gente tratar o paciente de forma precoce, não necessariamente tratando, suplementando, orientando, fazendo mudança no estilo de vida para ter uma saúde, uma longevidade saudável. Muito bom. E para encerrar, eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Vamos ver. Vamos ver como é que vai sair aqui. O que na sua cabeça faz sentido que você acha que não faz sentido na cabeça de mais ninguém, só na sua? Ih, gente. Eu adoro! A gente tem que pegar um corte de todo mundo. Desse momentinho, o que a pessoa fala? O que na minha cabeça faz sentido? Eu acho que não é na minha cabeça só. Eu acho que muita gente concorda com isso. Não, mas então não é essa a pergunta. não é o que na sua cabeça faz sentido, que não faz sentido na cabeça de mais ninguém. Que pergunta difícil. Eu já ouvi as coisas mais absurdas que você pode imaginar. É mesmo? Eita, só na minha cabeça? É só na sua cabeça. Sabe aqueles pensamentos? Não precisa ser necessariamente algo voltado à sua profissão nem nada, tá? Sim. É uma pergunta, às vezes, até mais íntima, assim. Tipo assim, que você... Olha, cara... Sabe aquele pensamento bem intrusivo que você fala, eu nunca vou falar isso pra ninguém? Eu não sei se eu posso falar. Tô brincando. Sabe, aquele que tipo, você fala assim, não é possível, isso só deve fazer sentido na minha cabeça. E daí tu nunca bota aquilo pra fora? Sim. Então... Eita, agora é a hora. Agora é a hora. Não, eu não sei. Acho que só meu, exclusivo, só meu, acho que não. Mas tem muitos pensamentos que acho que muita gente concorda. Contida, ela é contida, ela é contida. Mas assim, eu acho que hoje o que eu mais preservo, até mesmo nos meus familiares, filhos, enfim, é saúde mental. Eu acho que a gente precisa dar muita atenção para a nossa saúde mental. Ah, mas isso não faz sentido só na sua cabeça. Não faz sentido só na minha cabeça de todo mundo. Gente. Tu não quer ser rebelde. Não tenho nada. Não é possível. Tinha que ter me mandado essa pergunta. Tem gente que não pode. Aí o chat teria me ajudado. Aí é que tá o grande lance, assim, tem entendeu? Coisa só na minha cabeça? Sabe aquela coisa de tipo assim... na minha cabeça faz sentido aquela formiguinha tá andando com aquele negócio. Não, acho que não. Acho que ninguém pensa... Entendeu? Tipo umas coisas assim. Sei. Duvido que tu nunca deu uma variada numa coisa, tipo, olhando pra um quadro. Acho que isso tá na minha cabeça. Aquele Mickey naquela nuvem. E aquela nuvem lá no céu, na minha cabeça faz sentido. Que parece, sabe, tipo uma coisa... bem mirabolante. É. Não, eu ia falar que com certeza eu não queria que nem... Mas é porque isso é muito particular mesmo. Acho que só quem é mãe vai entender. Eu acho que eu não queria que nenhuma mãe tivesse... É sempre essa culpa que todo mundo carrega. Que é uma culpa que consome as mulheres. Eu, como mãe, e as pacientes que eu atendo mãe também... A culpa de uma mãe sempre, nunca nada tá bom na sua cabeça. Seu filho pode te achar excelente. Mas a culpa que uma mãe carrega... Eu sou uma mãe que carrego muitas culpas. Legal, faz isso. Mas eu acho que muitas mães concordam. Não, concordam, mas eu acho que é um ponto relevante de se trazer. Acho que a culpa que uma mãe carrega é uma dor que a gente ninguém consegue tirar. Acho que, eu não sei se uma terapeuta mesmo conseguiria... que alguém fale assim, não, mas a culpa não foi tua. Daí tu vai, tá bom, é verdade, a culpa não foi minha. Na tua cabeça... Na sua cabeça foi, sim. A culpa foi minha, claro que foi. Podia ter feito diferente. E isso eu acho que é um tipo de dor que ninguém vai conseguir te tirar. Não vai ter como. Não vai ter como. Você vai continuar com aquela dor. Acho que filhos é um tema muito delicado para mim. Eu sou mãe muito coruja. Sou.
Mas assim, essa pergunta é uma dor que eu acho que não tem solução. Me fez refletir, e eu não vou nem aprofundar aqui, porque se eu pegar ali nela, você já viu que o negócio já ficou, só numa frase ela já ficou emocionada. É verdade. Ó. Então estamos encerrando mais um Adorei. episódio do Monocast. Eu espero que na tua cabeça tenha feito sentido, porque para mim fez muito sentido aqui e agora. Eu tô com ela, meu bem, então eu estou muito bem cuidada. Se você estiver pelo Rio de Janeiro, procure a doutora Nauara, tá? Para você se conhecer melhor, passar por processos com mais facilidade. A gente falou muito de perimenopausa e de menopausa, mas reposição hormonal, tratamentos, falta de vitaminas, isso é para todo mundo. Para todo mundo, exato. Não fique pesando, deixando que as coisas piorem. Sim. Não tem necessidade. Você precisa ter uma vida saudável, uma cabeça tranquila, viver o máximo da tua vida. Com né? qualidade. Com qualidade. Exatamente. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Aê!